Olá! Boa noite, pessoal! Estamos iniciando aqui mais uma live da nossa quinta-feira. Quem tá entrando aqui com a gente agora, né? Manda um aviãozinho, fala com as pessoas que a gente está aqui entrando, firme. É muito importante a participação de vocês nesse bate-papo. Estamos aqui então, juntamente com o Hauer Academy, para trazer conteúdo de valor e um bate-papo inteligente, gostoso, dessa noite de quinta-feira. Que bom! Olha, nosso convidado tá entrando. Pessoal, para quem não conhece o Hauer Academy, esse é um movimento muito importante de capacitação, gestão dentro da área pública. Olha só, entrou aqui comigo Fabrício. Seja bem-vindo. Ô, Fabrício, eu tô virada assim, né? Não sei se eu viro ou se você vira. Deixa eu tentar fazer aqui para ver se eu consigo virar. Não, agora tá ótimo. Agora eu tô te vendo direitinho. Mas eu estava tentando fazer ele deitado aqui, se eu consigo. Enquanto a turma tá entrando aí, viu? Isso, pessoal, vai entrando aí, aquecendo para esse nosso bate-papo. Muito importante. Bem-vinda, Vanessa, Eliana, Nayane, Rômulo, boa noite. Luciano, boa noite também. Eu sou a Renata Lemos e eu vou conduzir com vocês esse papo com esse super profissional, com esse grande líder aí, Fabrício. Tá tudo certo aí, Fabrício? Vamos assim? Tudo certo. Ai, que Espera bom, aí. olha. Boa noite. Muito obrigada por aceitar nosso convite para esse bate-papo. É tão importante, com esse assunto tão importante que é os desafios da gestão, não é verdade? E para quem Verdade. ainda não conhece o Fabrício, né, o Fabrício ele é presidente da CONSAD e ele também atualmente é secretário de Planejamento e Gestão do Estado de Alagoas, não é isso? Exatamente. Aqui já fazendo, semana que vem, 4 anos como secretário de Planejamento e Gestão aqui em Alagoas, que inclusive já estou há 6. Antes de ser secretário, eu fui secretário executivo da Secretaria da Fazenda aqui também, chefe da Receita Estadual, e estou completando 4 anos como secretário de Planejamento e Gestão na próxima semana. Olha, então não tinha pessoa melhor para estar aqui comigo hoje para falar dos desafios da gestão na área pública. Afinal de contas, é algo que você vive no seu dia a dia. Todo dia aqui. Desafios são enormes, né? Desde patrimônio, compras públicas, orçamento, estruturação de folha, gestão estratégica de pessoas, transformação digital, dados, muita coisa interessante que a gente trabalha. Legal. E você falou 3 pontos aí muito bacanas, né, que eu acho que faz parte desse movimento, porque eu não sei qual que é a sua opinião sobre isso, é importante, né, falar um pouquinho. Você percebe essa gestão dentro da área pública mudando ao longo dos tempos? Como é que você está percebendo isso? Olha, o que eu acho que está acontecendo muito recentemente, uma nova geração de servidores, principalmente servidores técnicos. Ainda esse movimento só muito recentemente para um nível mais estratégico, mas uma nova geração que muito dedicada a grandes mudanças, assim, com muito foco em transformações efetivas na vida da população. Eu tenho tenho tido a alegria de encontrar muita gente assim no dia a dia. Eu estou à frente do CONSAD como presidente e a gente teve a alegria de montar 6 grupos temáticos no CONSAD de temas estratégicos da gestão pública, com apenas técnicos de estados, de todos os 27 estados no país, e eu tenho me surpreendido muito com o envolvimento, o engajamento das pessoas nessas temáticas, né? Muito trabalho. Eu estou muito confiante assim, nas mudanças. Nós conseguimos grandes mudanças nesses últimos anos, em todos os estados. A gente tem avançado bastante, algumas áreas mais do que outras, né? Mas na digitalização, um grande exemplo disso. Tem muitas experiências bem-sucedidas aí. E eu acho que os próximos anos serão ainda de muitas transformações, né? Essa pandemia, por tudo que trouxe também, nos obrigou e nos permitiu acelerar muitas mudanças que antes estavam já engatilhadas, a gente estava preparado, mas acabamos acelerando mudanças importantes aí na área de transformação digital, principalmente. A gente teve que se adaptar, né? Eu falo que todos nós estamos passando aí
por desafios com toda essa pandemia, tudo, né, muito novo que veio, e a gente foi obrigado realmente a se adaptar e inovar. Né? Você falou também da inovação, inovar a cada momento na nossa gestão. E que bom, né? Ouvir de você aí que é um líder dentro dessa área pública, o quanto que você está vendo essa transformação. E algo que você falou muito bacana também, Fabrício, essa questão do impacto na população, né? Nesse engajamento e nesse olhar hoje para o reflexo disso tudo na nossa sociedade. Né? Eu acho que esse é um ponto de transformação que eu vejo hoje dentro do discurso da área pública, que vem trazendo esse novo movimento para inovação, né? Para análise de dados, para liderança, para gestão de pessoas. Porque eu acho que há 20 anos a gente não falava muito nisso. Não falava. Eu tenho visto muita gente na área pública, no dia a dia, muito dedicada a transformar a vida do próximo. Adoro eu não tenho visto isso. Não tenho visto aquele perfil de servidores que a gente normalmente tinha em mente, o servidor que passa no concurso e se sente acomodado, né, na área administrativa, no dia a dia. Não, o que eu vejo são pessoas muito dedicadas a transformações, e o que eu acho que a gente precisa hoje se dedicar muito nos próximos anos é a formação de lideranças, para trazer propósito às pessoas, capacitar as pessoas, guiar em torno de grandes projetos. Eu acho que hoje talvez seja algo mais importante do que pensar em um novo perfil de servidor. A gente já tem muitos bons servidores, temos uma geração nova aí, muito incrível. Me encanta cada dia com os servidores que a gente trabalha no dia a dia. Eu tenho um grande time aqui na minha secretaria, mas também tenho grandes experiências aí no Brasil afora, com tudo que eu tenho visto. Eu acho que a gente tem que se dedicar agora na formação de liderança, no alinhamento estratégico dos propósitos, para que as pessoas se envolvam. Porque as pessoas se envolvem no dia a dia em projetos, no dia a dia aí, com projetos sociais, projetos de apoio a outras instituições, e muitas vezes não sente no serviço público em que elas estão lugar para transformar a vida do próximo. Então, onde há propósito, eu acho que é um caminho aí muito especial para mudanças na vida de todo mundo. Nossa, os meus olhinhos, você está vendo que eu estou aqui toda elétrica aqui, né, com essa fala, porque é isso mesmo, né? Quando a gente tem um propósito, quando a gente quer transformar, é muito bacana, porque eu acredito muito nessa transformação da gestão pública, da máquina pública, como agente transformador da nossa sociedade, né, do nosso país, do nosso mundo. Porque ali estão os tomadores de decisão, ali estão aquelas lideranças que vão impactar e vão influenciar as outras pessoas. Então, se a gente começa com essa mentalidade de mudança, né, para esse novo olhar e sair daquele negócio chato, né, Fabrício? Servidor público é tudo igual, servidor público não quer nada, servidor público não preocupa com o cidadão. Isso é uma crença que eu vejo hoje que isso tem que cair por terra. Não, isso cai por terra. O que a gente tem mais visto, assim, se a gente quiser só focar, por exemplo, nos profissionais de saúde, o que a gente tem visto é o verdadeiro heroísmo aí. Não só de trabalho, mas de sensibilidade, de buscar inovar. Eu aqui que tenho uma relação muito forte com a equipe da Secretaria de Saúde, com o secretário e a equipe, muitas vezes sou demandado aqui a ajudar em soluções que eles estão pensando lá na melhorar a vida do cidadão. Procurando, por exemplo, a gente fornecer um tablet, a gente fez isso esse ano, para que o cidadão que está internado ali isolado conversasse com seus familiares, colocar uma televisão para dar uma qualidade de vida a quem está internado hoje, criar, através do WhatsApp, forma de comunicação das famílias com os pacientes que estão ali isolados, e isso tudo saiu de baixo das pessoas que estão na linha de frente ali, já esgotados, né, tanto físico quanto emocionalmente, mas muito preocupados em dar uma qualidade de atendimento ao cidadão, aquele paciente ali que está vivendo um momento muito difícil. Eu tenho visto isso em várias áreas. Estou falando na saúde, porque é o caso mais importante que a gente tem de hoje trabalhado agora, mas também em outras áreas. Nas áreas de segurança pública, a gente tem um grande preconceito no Brasil em torno das áreas de segurança pública. Muitas vezes a gente só olha o mau exemplo, mas não tenha dúvida, o que eu mais vejo por aí e tenho visto muito dentro, por exemplo, das corporações militares, polícias especializadas que trabalham, por exemplo, com a questão da violência contra a mulher, que trabalham com a ronda escolar, que tem todo um treinamento voltado a questões de conflito, né? A trabalhar toda essa discussão de conflito. Na área de educação, a gente também tem visto muito, eu acho que a gente muitas vezes não tem conseguido fazer mais, não por falta de envolvimento do professor,
mas porque a gente estava despreparado para um ambiente virtual, para ter um ensino híbrido. Se a gente tivesse preparado um pouquinho mais cedo, nós teríamos dado um show agora, mesmo na pandemia, com os professores dando aula online. A gente já tem isso nas instituições privadas, mas a gente deixou a desejar nas instituições Até porque públicas. foi tudo muito novo, né? Foi tudo muito inesperado, né? Então, tudo muito inesperado, acaba... mas a gente poderia estar preparado. Essa discussão sobre ensino híbrido, ela já vinha caminhando há algum tempo. Poucos estados estavam preparados, alguns um pouquinho mais do que outros, e conseguiram implantar, conseguiram formar. Então, na área de educação, sinto muito, quando a gente conversa com o professor, né, com o pedagogo, eles estão muito sentidos pela falta de condições para dar aula. Então, não tem mais aquele servidor público que, por exemplo, numa pandemia dessa, estou acomodado, vou ficar em casa, já não aguentava mais meus alunos. O contrário, tem muita gente que dá aula e que está muito angustiado por não ter as ferramentas, muitas vezes, adequadas para dar uma aula adequada ao seu aluno, porque esse profissional, mais do que eu que estou aqui, numa secretaria, numa área meio, esse profissional que sente na ponta o poder da transformação. É ele que sabe o quanto que a educação, a sala de aula vai transformar a vida ali de uma criança do interior aqui do Nordeste, seja de uma criança que está na favela do Rio de Janeiro, de uma periferia de São Paulo. Esse profissional, claro, tem suas exceções, tem aquele que entra ali, que não está dedicado, mas é exceção. Isso em todas as profissões, né? Assim, todo mercado tem os bons profissionais e os maus profissionais. E que a gente tem que tentar trazer. Mas o que eu vejo na realidade são exceção. O que nós temos mesmo são muitos profissionais que estão querendo achar ali um objetivo de vida, um propósito para fazer a transformação. Ninguém se forma ou trabalha, por exemplo, como professor no Brasil, alguém que termina uma faculdade, que poderia ter outras profissões, e ele se dedica ao magistério, muitas vezes com salário abaixo da média de outras carreiras, se dedica porque quer transformar a vida do outro. Se dedica porque tem um propósito. É isso que, no fim das contas, ao final do dia, é o que engrandece ele, é o que traz felicidade para ele, apesar de todas as dificuldades que ele sofre. Porque a gente vive numa sociedade, uma das mais desiguais do mundo, dependendo do critério mais desigual do mundo, uma das sociedades mais violentas do mundo, ou seja, um país que não está em guerra civil, pelo número de homicídios que a gente vive, e isso tudo rebate, por exemplo, na escola. Você recebe ali um aluno que vive em condições de violência, em condições de vulnerabilidade, e as pessoas que estão ali querem realmente transformar a vida do próximo, né? E todos querem isso. Então, quando a gente muitas vezes lembra do quem estudou na universidade pública, da dedicação de um professor, quem estudou em escola pública, da dedicação do professor, para nos transformar em quem somos hoje. Eu mesmo sou produto da escola pública. Eu sempre estudei em escola pública, devo toda a minha formação em escola pública, e hoje tento fazer um esforço enorme aqui, na função que eu tenho, no espaço que eu tenho, de tentar também transformar a vida das pessoas. Fantástico isso, né? Como que é gostoso e motivante ouvir você falando desse assunto e com tanta propriedade, com tanta fé, vamos falar, né? Que acredita nesse movimento de transformação. Aqui na Harvard, a gente tem o propósito de transformar as gerações, a sociedade, as suas futuras gerações, porque é nisso que a gente acredita. E aí, como eu disse, o serviço público, ele é um meio disso, né? Você falou aí de alguns temas aí, como a questão digital, que a gente foi obrigado a fazer, né, do governo digital, e isso fez com que a gente acelerasse uma curva, né, de aprendizagem dentro do nosso, dentro do nosso âmbito ali de governo, para trazer inovação. E as pessoas acham assim, Renata, inovar na área pública não dá. A inovação não combina com a área pública. Isso não é verdade. Que inovações você tem visto aí? Conta pra gente. Não, isso não é verdade. Você falando da Raul, por exemplo, a Raul fez um trabalho aqui com a gente há 2 anos atrás, que foi nos ajudar a redesenhar toda a parte nossa de concessões de PPP, um plano de concessões de PPP, legislação. E, por exemplo, ano passado, em setembro do ano passado, a Alagoas conseguiu levar à Bolsa de Valores uma operação de saneamento básico, que foi a maior operação de concessão de serviço público do ano de 2020. Essa operação de saneamento nos garantiu, por exemplo, em Alagoas, 2 bilhões de reais, que vai entrar esse ano. E por isso, só dando um exemplo do que é inovação, Alagoas esse ano vai ter um investimento, um orçamento de investimento que é de 3,5 bilhões de reais, o estado todo, e será o 4º maior orçamento do país,
ficando atrás apenas de São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná. Esse Fantástico! recurso vai ser muito importante para transformar a vida do alagoano. Nós vamos construir creches, centenas de creches em Alagoas. Alagoas, provavelmente, no espaço de 2 a 3 anos, vai ser o estado com maior cobertura de creche no país, ou um dos maiores, pelo menos em cobertura de creches com serviço público. Nós estamos construindo, nós vamos revitalizar, requalificar todas as cidades alagoanas. O governador vai anunciar essa semana um projeto que chama Minha Cidade Linda, para pavimentar todas as cidades alagoanas, criação de praças todas adequadas à primeira infância. Então são inovações como essa, redesenhos como esses, enfrentar problemas de fato mais profundos, problemas estruturais, que nos permite hoje, por exemplo, estar numa condição muito melhor do que no passado. Né? Mas para não exemplificar muito só Alagoas, eu queria te dizer do Brasil inteiro, o que eu tenho mais visto aí à frente do CONSAD é um grande avanço em várias frentes. Esse ano a transformação digital foi muito importante e nós vamos colher, certamente, durante o ano de 21 e 22, uma grande transformação na educação. Como eu te falei há pouco, a educação não estava preparada para o ensino híbrido, mas nós vamos colher, certamente, nos próximos 2 anos, uma grande transformação e isso vai ficar. Acho que daqui para frente as escolas, o ensino público vai se preparar para estar atento ao novo perfil do cidadão. Esse cidadão jovem, essa garotada, adolescente, elas não se enquadram mais ao modelo de ensino que a gente tem hoje. Sim. É um modelo ultrapassado para isso. E a pandemia, elas tem nos forçado a repensar, a transformar e nos preparar para esse momento novo, um momento em que a gente também consiga melhorar a vida das pessoas e que a gente consiga o que a gente chama de um novo normal, que é algo abstrato que a gente acha que vai acontecer pós-pandemia, né, pós esse período pandêmico, que esse novo normal seja muito melhor do que antes, que a gente tenha uma sociedade, pelo menos no Brasil, menos desigual, com mais oportunidades, com mais fraternidade, com mais proteção social, que a gente consiga fazer um grande debate esse ano por um grande projeto de assistência social, de cobertura social, que eu acho que é isso que pode ser um dos grandes legados desse momento tão trágico que estamos vivendo, mas também de grande sensibilidade. Olha quanta inovação, né? Porque a inovação, muitas vezes, tudo isso nos obrigou a inovar, mas isso são fatos concretos que a gente vê, como você disse, e que está trazendo resultado. Né? Então, eu tenho falado, sabe o que é, Fabrício? Que a inovação não é algo mirabolante, não é só tecnologia. Inovação tem que estar aqui, na nossa mente, né? Na nossa vontade de fazer diferente, na nossa vontade de agir, na nossa vontade de colocar, de deixar o nosso legado por onde a gente passa. Né? E não, isso é não tem como fazer se não for através das pessoas. É verdade. Olha, e muitas vezes a gente aponta para um lado e não dá certo, mas toda vez que você está tentando inovar, mesmo se você não consegue realizar aquele feito que você esperava, ele gera outros impactos, outras transformações. Ele gera aprendizado e melhoria. Aprendizado e melhorias. Melhorias. Eu me dediquei a um projeto aqui há 2 anos atrás, que era um projeto que a gente chamava Alerta Celular. Para uma pessoa que foi roubada ou furtada celular, a gente estava querendo criar um sistema em que a pessoa cadastrava esse celular roubado, e isso facilitava, por exemplo, as ações policiais, eventualmente ao abordar uma pessoa, pedir a nota fiscal, saber se aquele celular estava cadastrado na base de celulares roubados e tal, com o objetivo de inibir o roubo e furto de celulares, que é o principal objeto, né, de roubo por pequenos roubos. E aí um policial me contou, que participou do projeto, a gente não conseguiu colocar o projeto até o fim, por questões legais, por impedimentos legais, mas ele me confessou recentemente num evento que a partir dali eles conseguiram organizar a polícia e criaram vários outros projetos, como um que foi fortalecer a polícia interativa. Hoje em Alagoas, todas as pessoas podem fazer um boletim de ocorrência de forma virtual. Ele faz um boletim de ocorrência pelo celular, pela internet, e depois a polícia valida esse boletim e aquilo se torna um documento público, né? Um documento para aquele cidadão. Claro que isso já existia antes desse debate, mas isso estava ainda muito restrito a apenas alguns tipos de boletins. Então aquele projeto que eu achei que não tinha dado fruto, mas só de levantar o debate em torno da inovação, em torno da transformação, já foi capaz de mobilizar os profissionais da área de segurança pública para inovar em outras áreas. Então isso muitas vezes a gente aponta para um lado e acaba atingindo o outro, mas isso faz parte do debate, sempre que você está procurando trazer inovação
para o serviço público. E legal isso que você falou de compartilhar, né? Porque às vezes a gente tem uma ideia e fala, isso não vai funcionar, isso é muito difícil. Mas quando você mobiliza um grupo de pessoas e compartilha, aquilo vai virando uma rede de ideias. E as pessoas vão se comprometendo, engajando com isso. Né? No entanto, que saiu aí como resultado essa questão aí que eu tenho certeza aí que impactou de uma forma muito positiva. E é importante isso que você colocou, porque um debate que a gente tem colocado muito ultimamente é a questão da diversidade de profissionais no serviço público. Nós precisamos fazer um grande debate no serviço público. No serviço público, por exemplo, as pessoas negras, pardas, não são bem representadas, por exemplo, até hoje, nos cargos de liderança, nos cargos estratégicos do país. As mulheres não estão bem representadas também na hierarquia do serviço público. Nós precisamos fazer esse debate de forma muito profunda, por quê? Porque apenas uma discussão muito heterogênea, muito considerando a diversidade da população, será capaz de desenhos de políticas públicas mais adequadas. Dificilmente uma pessoa branca que nasce num bairro rico vai conseguir fazer um desenho de uma política educacional para uma área de periferia. Ele não vai ter essa percepção, né? Ele não viveu isso. Ele não vai conseguir ter essa percepção da realidade. Fantástico. Exatamente. Então, o serviço público precisa se preocupar, da agora para frente, em buscar trazer políticas afirmativas para aumentar o grau de diversidade dos seus funcionários. Não do seu servidor apenas, para que ele venha ocupar o serviço público, mas fazer um debate exatamente nos cargos de liderança. A gente precisa ter composição racial nos cargos de liderança, de gênero, um equilíbrio de gênero em torno disso, para que se pense melhor. Porque muitas vezes um cara, eu que sou, por exemplo, eu que não tenho filho, sou homem, eu não consigo certamente me apropriar ou ter a sensibilidade para desenhar, por exemplo, um projeto de creche. Sem entender a dor ali, né, dos pais, enfim. É difícil essa percepção. Dos pais, de uma mãe que mora na periferia, que muitas vezes, que é o caso brasileiro, que não tem um marido, que é mãe solteira, que cria sozinho um filho, e que muitas vezes o desenho que eu vou fazer aqui não tem nada a ver em relação ao dia a dia dessa pessoa. Então, assim, nós precisamos muito focar, eu acho que de agora para frente, levantar esse debate da diversidade no serviço público. Mas na diversidade não só de ter pessoas diferentes, mas também em cargos de tomada de decisão. Isso é um debate que a gente precisa aprofundar. Eu acho que na origem disso, isso vai ter um grande impacto no redesenho de políticas públicas. Porque a gente até hoje ainda erra muito no desenho, porque muitas vezes são decisões de gabinetes, decisões muitas vezes tomadas por grupos muito homogêneos. Muito pequenininho, né? Pequenos e super representados, né? Quando a gente olha, essa semana eu fui numa posse aqui do novo presidente do Tribunal de Justiça e todas as pessoas que estavam compondo a mesa, né, que tinha todos os desembargadores, chefes de poder, não tinha uma mulher. Nós tínhamos ali em torno de 20 pessoas representando as grandes autoridades do Estado e não tinha uma mulher. Hoje no Brasil nós temos 27 governadores, 26 homens e uma mulher. Então esse debate precisa ser aprofundado. Né? Esse debate precisa ser aprofundado, o debate racial também, para que a gente consiga aí sim ter novos desenhos de políticas públicas muito mais inovadoras e atingindo de fato a quem a gente precisa. Porque o Brasil é um país muito desigual, sem muitas vezes condições mínimas para as pessoas viverem, e o serviço público aqui tem um papel muito mais forte do que na média do mundo afora, entendeu? Diferentemente de outros países ricos, que as pessoas têm renda, têm proteção social, que o serviço público é importante, mas não é tão importante quanto aqui. Uma boa escola aqui transforma a vida das pessoas, uma saúde pública muito bem estruturada, muito bem qualificada, salva muitas vidas, como tem acontecido, inclusive esse ano, né, na pandemia, apesar dessa tragédia que a gente está vivendo, com mais de 200 mil mortes. Se não fosse o SUS, essa tragédia seria muito maior. Se não fosse o empenho e engajamento do nosso profissional de saúde, nós teríamos uma tragédia muito maior. Então, apesar de tudo, a gente precisa aí ter um serviço público ainda mais qualificado, mas nós temos, sim, muita gente dedicada a isso. Ah, que bom, né? Que fantástico. E olha que coisas bacanas que você falou. Você falou de inovação, né? Você falou de liderança, você falou de pessoas, né? A gente falou desse estigma do servidor. E você é um servidor de carreira, não é isso? Você falou que você veio da escola pública e você teve uma história toda dentro dessa área, né, de gestão pública, não é assim? Eu sou um servidor de carreira do IBGE, né? Sou servidor da sede do IBGE, trabalhei lá desde 2010, já tenho 10 anos de IBGE, e estou cedido aqui ao governo do Estado desde 2015. Trabalhei na Secretaria de Fazenda, fui
sempre fiz minha carreira nessa área fazendária, e estou fazendo agora, no finalzinho do mês, 4 anos aqui como secretário de gestão, que foi um grande presente aí de Deus para mim, né? Com a equipe maravilhosa que eu tenho aqui, muito dedicada. Merecedor disso, né? Com esse belo trabalho aí, merecedor disso. Com a equipe aqui incrível que eu tenho conseguido, junto com essa equipe inteira, fazer trazer grandes projetos, trabalhar em grandes projetos, colher grandes frutos, e que realmente tem sido uma realização para mim, assim, pessoal, estar à frente disso, me dedicar a isso, e para transformar a vida das pessoas. Eu moro num estado, né? Eu não sou alagoano, sou baiano, eu moro num estado que é o segundo estado mais pobre da nação em renda, tem um histórico aí, desde 1500, da monocultura, com grandes problemas sociais até hoje. Mas a gente, nesses últimos anos, a gente fez um grande ciclo aqui de investimento, de adoção de novas políticas públicas, de muitas melhorias no dia a dia da vida das pessoas. A gente percebe isso claramente quando a gente compara, por exemplo, para não ficar só, muitas vezes, numa bolha, achando que a gente está fazendo, transformando a vida. Quando a gente compara Brasil afora, os outros estados, através de indicadores, né, sociais, a gente vê o avanço que a gente teve. Alagoas sempre foi o último lugar em todos os indicadores sociais no Brasil, até muito recentemente. Hoje a gente não é mais o estado mais violento do Brasil, a gente era até 2014, não é mais. Maceió, que foi a capital mais violenta do Brasil por muitos anos, nós não estamos nem entre as 10 piores hoje. Alagoas, que sempre teve o pior IDEB do Brasil, nós não somos hoje, estamos já na situação intermediária. Alagoas, que teve a mortalidade infantil mais alta do Brasil até alguns anos atrás, hoje já é um exemplo para o país. Ou seja, nós estamos muito longe ainda do ideal, mas a gente tem demonstrado que com muito trabalho, com muita técnica, com muita sensibilidade, é capaz de mover, é capaz de mudar, e é isso que a gente tem acreditado aqui. E você falou uma coisa interessante aí, da sua equipe, né, da valorização da sua equipe. E esse é um movimento importante, né? Porque hoje o líder ele não consegue fazer nada sozinho, ele precisa de equipe, pessoas preparadas. Como é que você está vendo esse movimento aí das pessoas, da importância das pessoas na área pública? Como que você vê que isso pode, que esses resultados e como você vem trabalhando essa valorização, né, dos servidores como apoio aí dentro de todo esse seu plano aí? Olha, quem é secretário, quem é líder, mais do que ninguém sabe que cada pessoa é extremamente importante para um resultado conjunto. Mesmo quem não está diretamente vinculado a um projeto, sempre tem uma participação indireta muito forte. Então, assim, quem está à frente da secretaria, quando a gente colhe um novo projeto, colhe uma nova política, a gente fecha os olhos assim e percebe a participação de todo um time nessa entrega. Desde um detalhe de alguém ali que por algum motivo deu celeridade a um processo puramente burocrático, puramente legal, que acelerou ali, que trabalhou um pouco mais do que o horário do expediente para, naquele dia, entregar aquele projeto, ganhou um dia na entrega final do projeto, que aquilo poderia significar, inclusive, algum problema à frente. Então, no dia a dia, quem está à frente de uma secretaria percebe a importância de ter um time muito dedicado. Isso não é fácil, principalmente no momento desse de pandemia, em que as pessoas estão vivendo uma grande desilusão, uma grande angústia, e a gente precisa se dedicar a isso. A gente tem uma equipe aqui na secretaria que trabalha com valorização de pessoas muito dedicada, muito engajada. Tem uma nossa superintendente aqui, a Monize, que é uma pessoa querida por todos, extremamente profissional. Temos uma equipe muito dedicada, e a gente vem trabalhando muito isso, né? Aqui na secretaria a gente tem todas as condições estruturais para trabalhar, mas, por exemplo, eu acho que poucas secretarias no Brasil, eu sou presidente do CONSAD e dialogo, me reúno com os 27 secretários, né? Os demais 26. Pelo que eu percebi, uma das poucas, ou talvez a única no Brasil, que até hoje nós estamos trabalhando em home office. Apenas eu e um grupo, talvez, por dia, de 4 ou 5 pessoas têm vindo à secretaria. Eu venho todo dia para ter uma rotina, né? Como eu tenho muita coisa para fazer, muitas vezes ficar em casa, trabalho também aqui do lado do palácio, o governador me chama, mas até hoje nós estamos trabalhando de casa, todo mundo, né? E isso me conforta muito, eu saber que eu estou dando segurança às pessoas. Recentemente, e produzindo, né? E produzindo muito. Recentemente a gente perdeu uma servidora nossa aqui, foi um momento bem triste. E eu fiquei pensando assim, meu Deus, se a gente estivesse trabalhando aqui presencial, né? Desnecessariamente presencial, porque a gente tem conseguido fazer tudo de casa, eu ia ficar muito triste, com peso na consciência pro resto da vida, porque eu achava que eu poderia ter feito diferente e tal. Então, assim,
A gente está trabalhando de casa, dá essa condição, talvez até os servidores daqui não imaginem que a gente talvez seja uma das grandes exceções do Brasil de que está trabalhando de casa. Conseguimos fazer um dever de casa aí há anos atrás, implantamos um sistema eletrônico de informações, estruturamos isso para o Estado inteiro, montamos um teletrabalho aqui para todos os órgãos do Estado e temos conseguido trazer grandes avanços. E nada parou no momento de pandemia desse, por exemplo. A gente também toma conta aqui do orçamento do Estado. Nós somos demandados todos os dias, desde o início da pandemia, por exemplo, quando a Secretaria de Saúde vai comprar um equipamento, um respirador, qualquer coisa, ela depende de orçamento. Isso tudo passa aqui pela Secretaria e a gente tem uma equipe do orçamento extremamente dedicada, 7/24, trabalha 7 dias, 24 horas, muitas vezes, para dar celeridade aos projetos mais importantes do Estado. Engajamento, é isso, ou seja, as pessoas, no final das contas, elas querem fazer a diferença, querem transformar, né? Querem ser reconhecidas também. Muitas vezes a gente que é líder trabalha muito. Eu acho que eu tenho até um defeito, eu trabalho muito e muitas vezes não comunico bem o que a gente faz, porque tem um foco muito na entrega, mas as pessoas precisam ser reconhecidas também, tanto no dia a dia ali, quem é o secretário, quem é do dia a dia, mas também em torno da comunicação da sua produção. Quando a gente comunica o que a gente faz, isso também é um reconhecimento, um engajamento da equipe. Então, é uma grande arte. A gestão pública é uma grande arte, como todas as outras. Não tem manual, não é fácil, mas a gente tem que aprender com os outros, as boas práticas, sempre dialogar com colegas que vivem a mesma situação. E eu, à frente do CONSAD, tenho tido esse privilégio de dialogar com outros secretários, com colegas secretários. Eu sempre tenho esse perfil. Converso muito com meus colegas e converso muito com ex-secretário dessa pasta. Eu, inclusive, por exemplo, eu tenho um ex-secretário dessa pasta do governo anterior, que normalmente, uma vez por mês, eu tenho um almoço longo com ele. Para ele me contar os desafios da época. Para ele me contar os desafios da época, das fofocas da época, do poder também, que isso é interessante, porque do dia a dia tem isso. E isso ajuda muito também a gente viver aqui, porque as pessoas vivem a mesma coisa, têm as mesmas dificuldades, para a gente iluminar aí e tentar aplicar isso para o dia a dia da gestão pública. Ai, olha, pipocou de perguntas aqui, eu não consegui pegar tudo, né? Mas falaram aqui para mim que você é um grande exemplo nessa área, né, de liderança. Alagoas é um grande exemplo também, né? Caiu um pouquinho, viu? Tá bom. Né? Eu fui vendo alguns recadinhos aqui, mas falaram que Alagoas é um grande exemplo, né? Que essa não é a realidade da maioria dos municípios brasileiros, infelizmente, né? Por isso eu acho que é importante a gente mostrar que isso é capaz, porque muitas pessoas acham, isso é longe da minha realidade, isso não funciona, e aqui a gente está vendo na prática que uma boa gestão, uma boa liderança, a valorização das pessoas, a capacitação, como que você falou no início, né? Isso faz uma diferença na gestão. E me perguntaram aqui também da escola do governo. Quer falar um pouquinho aí sobre isso? Nós temos a escola de governo e tivemos uma grata felicidade no início do ano passado a gente conseguir implantar, de fato, os cursos EAD. Nós fizemos convênio com 2 grandes instituições no Brasil, que é a ENAP, né, Escola Nacional de Administração Pública, e a Universidade Caixa, e conseguimos no ano passado, no início, dar o pontapé inicial a esse grande projeto de EAD, né, de ensino à distância. Já estava amadurecendo ali já em janeiro, fevereiro, veio a pandemia, que nos dificultou, claro, a aula presencial. Desde então, as nossas atividades na escola estão paradas, mas a gente, no momento certo, a gente conseguiu ali, um pouquinho antes da pandemia, implantar o EAD, e tem sido um grande sucesso na formação aqui dos servidores alagoanos. Muita gente me dá retorno, me manda um direct aqui, agradecendo, sempre parabenizando a equipe da escola de governo, uma equipezinha pequena, mas guerreira, dedicada, e que eles, inclusive nesse período de pandemia, se reinventaram muito, inovaram muito. Hoje, todas as semanas, a gente tem uma live de temas, muitas vezes, não diretamente ligada, aparentemente, não ligada à área de gestão pública, mas grandes temas que perpassam os desafios da gestão pública, mas grandes temas que também perpassam os desafios do dia a dia da população. E a gente tem uma equipe aqui que é sozinha, a nossa equipe de comunicação, que também é muito dedicada, reconhecida por todos, com a equipe da Escola de Governo, colocou um projeto de pé, um projeto que tem um alto impacto, que debate temas muito relevantes para o dia a dia da população,
e que a gente tende esse ano a crescer muito, assim, inovar muito, crescer. E espero mesmo que a gente consiga aí no começo do segundo semestre, dependendo da velocidade da vacinação, ter condições de voltar aí ainda com muitos cuidados, com muita segurança, né? Voltar a ter um movimento na escola de governo, ter aulas, é isso que eu espero. Então a capacitação é algo que está muito presente, né, e importante aí. Fantástico. E aí, falando, por favor. Não, realmente é muito importante, o EAD nos ajudou, a gente estava com muitos projetos, inclusive próprio para a construção de conteúdo em EAD, que a pandemia nos dificultou. Nós engavetamos um pouco esses projetos, né, para que no momento aí oportuno a gente, de fato, estruture também próprios cursos nossos. Eu tenho trabalhado no CONSAD para a gente esse ano criar uma grande plataforma de cursos EAD entre os estados, ou seja, a gente lançar edital, com metodologia própria, para que a gente consiga ter via CONSAD também uma troca de conteúdos, ou seja, cada estado sendo responsável pela construção de alguns conteúdos em que todos os estados são beneficiados. E eu espero que a gente consiga fazer bem esse ano. É importante isso, assim, o Howard Academy, né, a gente lançou ele agora no final desse ano agora, justamente com esse movimento. E conta com a gente, tá? Se precisar ir, né, as lives, se quiser que a gente fale sobre algum assunto, a gente tem vários especialistas na área de gestão pública e vai ser um prazer contribuir com a capacitação e com a troca de ideias de vocês aí. E já que você falou nisso, eu não queria deixar aqui de deixar um convite, né? A gente vai ter um evento agora na próxima semana que é o Mais Cidades. Que é um evento gratuito de compartilhamento, vai ser durante toda a semana. Eu vou pedir, se o pessoal estiver aqui, para deixar o link aqui, que é um evento para trabalhar essa nova visão, capacitação, né, o projeto de PPPs, concessões, trazer conteúdo de valor para os servidores, para os governantes, auxiliando nesse programa dos 100 dias. Então, gente, olha, se sintam convidados, a gente vai ficar muito feliz, né, em ter vocês aí com a gente nesse nosso programa. Deixa eu ver se alguém pode digitar aí o link ali para quem quiser aí, ó, já colocou ali, e conhecer um pouquinho mais. Então, vai ser um evento que a gente está preparando com muito carinho para dar suporte, para poder apoiar, passar conhecimento, trocas, experiências nessa área de gestão pública. Então, vai ser extremamente importante e a gente conta com você lá também para poder estar com a gente nessa grande discussão, tá? Gente, claro. Como passa rápido, hein? Pode falar. Não, a Howard, a gente está, inclusive, com a parceria já para, logo depois do Carnaval, talvez no comecinho de março, nós temos CONSAD com a Howard e com a outra instituição, já um curso de capacitação, de certificação de servidores nessa temática de PPP e concessões. Hoje, os servidores públicos que precisam certificar, hoje pagam alto valor para certificar, muitas vezes tem que se deslocar. Anteriormente, a pandemia, se deslocar São Paulo, Rio, certificar. Muitas vezes os estados estão em situação de calamidade financeira. Isso veda, por exemplo, alguns servidores de estados menores a se certificarem. E nós estamos trabalhando um projeto aí para lançar agora no CONSAD, logo depois do Carnaval, com a Howard, para a certificação de servidores das 27 unidades da federação, independente do tamanho, independente de qualquer outra situação, a gente fazer um grande movimento, uma grande rede em torno da agenda das concessões, ou seja, para a gente conseguir fortalecer os estados nessa agenda, trazer a iniciativa privada a solucionar junto com o estado graves problemas, como saneamento básico, construção de creches, construção de outras questões importantes, como iluminação pública para as prefeituras, e a HAL aí tem um papel importante. É uma grande instituição nessa área no Brasil toda de consultoria e a gente espera estar junto aí nesse curso, né, de qualificação e certificação de servidores. Pode contar com a gente, estamos junto aí, hein? Estamos junto com Bom vocês demais. nesse movimento, que é isso que a gente quer. A gente quer transformar a área pública, impactar a vida das pessoas, das futuras gerações, preparar uma sociedade melhor, um país melhor e um mundo melhor para todos nós. Chegando no final, a gente daria para a gente poder conversar aqui, né, muito ainda. Pessoal, um beijo. Olha, eu queria agradecer muito, Fabrício. Vamos marcar outros bate-papos, tá? A gente Vamos segue sim. aqui à disposição. Né? Adorei te conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho, ter oportunidade, né, de ouvir tantas práticas de gestão e que vem rompendo, né, os desafios e que vem conseguindo resultados para a nossa sociedade. Isso realmente é muito motivador e eu me sinto como uma cidadã brasileira muito feliz
né, com tudo isso, esperançosa. Né? Como a gente viu aqui, as pessoas falando, mas isso não é realidade, mas dá para fazer, não dá? Dá para fazer. Eu queria agradecer muito o espaço, né? É um momento para todo mundo no país aí entender. E queria te convidar, assim que as condições permitirem, né, dessa pandemia, para você vir a Alagoas, conhecer um pouco do trabalho que todos estão aqui dedicados. Nós temos grandes times de servidores públicos aqui que estão muito focados em transformar a vida das pessoas, a vida do próximo. E se você também tiver um pouquinho mais de curiosidade, dê uma olhada aí nos indicadores de Alagoas, Brasil afora. Parece pouco, mas, por exemplo, Alagoas é o estado brasileiro, só para exemplificar, que tem as melhores estradas no Brasil. Quando a gente olha as avaliações nacionais, nós estamos dando aqui muito crescimento através do turismo, tem sido uma contribuição muito forte aqui, com muitas melhorias. Eu acho assim, vale muito a pena vir a Alagoas quando a situação permitir, trocar ideias e ver que é possível sim transformar a vida das pessoas, trazer políticas públicas mais adequadas. E eu estou muito focado em um Brasil construir uma grande agenda nessa década, que é a agenda dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU. A gente tem um guia que foi um pacto entre os países, um guia que a gente precisa cumprir até 2030 e que precisa, de fato, ser o grande farol das políticas públicas aí nessa década. Que são as ODS, né? Inclusive, nesse evento da semana que vem, a gente vai estar falando da sustentabilidade, das ODS, né? Trazendo mais informação sobre isso também. E é isso, vai impactar, né? Vai impactar muitas pessoas, e se todo mundo se une num propósito comum, né? Que lindo Brasil e que mundo, né, maravilhoso a gente não pode construir daqui para frente. Verdade, verdade. Né? Voa em Alagoas, adoro o Nordeste, já morei por aí, hoje eu falo de Belo Horizonte, mas morei por aí, trabalhei, tenho amigos aí, já andei muito por essas estradinhas, né? Na época eu vou te confessar que não eram muito boas não, mas agora eu tenho que ir aí para verificar se melhoraram, né, bastante, e vou ficar muito feliz em conhecer um pouquinho mais e nós da Hauer em contribuir com o desenvolvimento desse pessoal aí que vem realmente impactando e transformando a vida das pessoas. Fabrício, um beijo! Pessoal, tchau, tchau. Muito obrigada. Tchau, tchau a todos. E agradeço a todos que nos acompanharam aqui. Muito obrigada. Até a próxima. Toda quinta-feira tem live comigo, hein? Se tiver algum assunto, alguma coisa, só falar que a gente vai ter um prazer em conversar mais. Até a próxima. Tá bom. Até a próxima. Tchau, tchau.